E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações sobre o nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês o ESPN FC, falando aí as últimas novidades do dia do Verdão, pessoal. Hoje teve a apresentação do Estevão, pegou a camisa 9 e já está pronto para estrear aí com a camisa do Verdão, pessoal. E também teve o caso de racismo contra o time do Verdão Sub-20 na Libertadores no Paraguai, galera. Fique aí e deixa aquele like. Porque você vai dizer, o que é? Isso é um nojento. É um nojento que não sabe viver em sociedade. Ele não sabe que existem pessoas de várias etnias. Isso é um nojento para começar. É um criminoso, porque ele cometeu um crime. Aí o Palmeiras foi procurar a polícia para fazer lá um manifesto, ir à delegacia, fazer um boletim de ocorrência. O policial disse que eles entendem que seja uma brincadeira. Não deram a mínima atenção. Não deram a mínima atenção. Brincadeira? Isso é um nojento, rapaz. Isso é um sujeito desqualificado. E não é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar contra o Cerro Porteño e que acontece isso. Essa é a terceira vez que ocorre com o Palmeiras. O Bruno Tabata, inclusive... O maior problema seja aí, né, Pascoalzinho? Porque um cara que comete um crime, ele muitas vezes vai continuar cometendo, né? O problema é quando a autoridade, ou quem tem poder para punir, normaliza essa situação, né? Então é isso, assim, em cima do que o Pascoalzinho está falando com relação à polícia, quando a pessoa fala, isso é uma brincadeira, quando a autoridade fala, é uma brincadeira, interpretação foi errada, enfim... Aí a gente começa a entender os motivos porque as coisas não andam. Né? Isso, Fábio. Sabe o que acontece? Quando os torcedores saem da Argentina, e a gente tem um exemplar aqui que conhece muito bem o futebol argentino, sabe como é que são as coisas, saem da Argentina, os clubes avisam os torcedores, cuidado, qualquer palavra nesse sentido no Brasil, você vai preso. Exatamente. São orientados. Porque eles sabem que aqui no Brasil o cidadão vai preso. São cuidados que eles não necessariamente tomam, né? Não. Eles lá não tomam. Mas para vir aqui acompanhar um jogo, cuidado que vocês forem ao Brasil, vocês podem ser presos por isso. E já foram vários. Vários já foram presos, inclusive jogadores já foram presos. Exatamente. Agora, eu entendo toda a manifestação da presidente do Palmeiras, entendo toda a manifestação dela, e assino embaixo tudo que ela falou. Se eu tiver algum poder de colaborar ainda... para levar esse tipo de gente para atrás das grades, para prestar o seu esclarecimento, sentar na frente do juiz e na frente do homem da capa preta, resolver, explicar para ele o que ele tentou fazer com uma criança no colo, chamando o jogador de macaco. Como é que ele vai se explicar? Ele vai levar a filhinha dele junto? Teve um que invadiu o campo outro dia com a filha no colo. Então, o ser humano está perdendo o sentido, o mais puro sentido, que é de entender que do outro lado tem um outro ser humano. Esse é o nível básico. Se você não compreender que do outro lado tem um ser humano e que ele merece respeito, o mínimo que ele merece é respeito. Você pode ter uma partida de futebol, vocês são adversários naquele momento. Vocês não são inimigos. Não tem assim, não, esse aqui é meu inimigo. Não, inimigo não, eles são adversários naquele momento. E tudo que a gente vê, a gente acaba pegando nojo disso. Então, um cidadão nojento desse tem que ser, no mínimo, preso. Mas é que não vai acontecer nada. Infelizmente, não vai acontecer nada. Então, todas as palavras da presidente do Palmeiras, eu assino embaixo. Se tiver que ir na FIFA, se tiver que ir em Marte, tiver que ir... Alguém tem que tomar... A Sul-Americana já não tomou por 3 vezes, com o mesmo clube contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Numa, o Bruno Tabata, se eu não estou enganado, ficou punido 4 meses, porque ele revidou, ele xingou o cara na arquibancada. E o Bruno Tabata pegou a punição. O cidadão que cometeu o ato, não aconteceu nada. Então tem que ter uma hora, tem que ter um basta. Tem que ter um basta. Se é a Sul-Americana, se é a Confederação Brasileira de Futebol, se é a FIFA, mas eu ainda tenho uma outra indicação. Os próprios jogadores. Não tem futebol sem jogador. Se o jogador não estiver em campo, não tem jogo de futebol. O dia que um jogador tomar uma atitude e alguém chamava, vamos embora, já deu, não vai acabar. Não, mas seu time vai ser eliminado, vai ser eliminado. Ou seu país não vai jogar mais a Copa Libertadores Sub-20. Isso é um outro problema que vocês vão discutir depois. Hoje não vai.
Enquanto não acontecer... Mas aí, até você já citou 2 vezes o discurso, a declaração da Leila, é justamente você acabar punindo a vítima, né? Sim, a Leila falou mas que você... para ela a saída é Não é o Palmeiras deixar a competição. O Palmeiras, o jogador e os outros jogadores em campo saírem de campo. Como aconteceu na Inglaterra outro dia. Como em outros países isso já aconteceu também. Pega, você escutou ali? Não, tá bom. Resolve o senhor esse problema aí, enquanto a gente vai esperar a sua solução do problema. Antes do Birner falar, aproveitando que o Pascoal já citou por 2 vezes o pronunciamento da Leila Pereira, vamos ouvir agora um trecho do que ela disse um pouquinho antes da apresentação do Vitor Roque, a presidente do Palmeiras. Lógico, estava presente na maior contratação da história do futebol brasileiro e o mais importante não foi apresentar este atleta, este jovem atleta, ainda muito promissor, mas sim falar sobre os acontecimentos de Assunção. Fala, Leila. Depois do pronunciamento do Luigi, eu liguei, falei com o atleta, falei com o João Paulo, parabenizei o Luigi pela força, pela coragem com que ele se apresentou, com que ele falou. E falei com ele e com o João Paulo que nós vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, para que o racista, para que o criminosos, né, que foram uns 3 ou 4 que cometeram o crime, sejam punidos de uma forma exemplar. Inclusive, nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez, gente, que esse clube ataca os nossos atletas e os nossos torcedores. Em 2022, torcedores do Cerro ficaram imitando o macaco para os nossos torcedores e não aconteceu absolutamente nada. Em 2023, os nossos atletas foram chamados novamente de macaco e o Bruno Tabata foi revidar a agressão, foi punido 4 meses de suspensão. Nós tentamos reverter a penalidade e não conseguimos. Agora, pela 3ª vez, os nossos atletas são atacados por racistas e que todos viram quem foi. O Luigi chamou a atenção do árbitro, o árbitro viu. Ele, inclusive, o árbitro, ele não cumpriu uma determinação da FIFA, que é paralisar o jogo, prender o criminoso e continuar o jogo. Não. Vitor Birner, boa noite. Eu te ouvi falando a respeito do assunto hoje no meio da tarde, aqui na ESPN. Você defendia, como tem que ser mesmo, antes de qualquer coisa, como medida mais importante, a de educar. Sim. Só que não longo prazo. Hã? Longo prazo. A longo prazo, exatamente. Sim. Da noite para o dia você não educa ninguém. Não, primeiro, diga, Pedro, desculpe. Enquanto esse processo não é sequer iniciado, o que você acha que deveria ser feito? Bom, primeiro, boa noite a você, capitão, Pascoal, as fãs do esporte. Assim, eu acho que tem 3 coisas que são assim, essenciais quando a gente vê um caso como esse. A primeira é evitar que racistas se manifestem, né? A pessoa quer ser racista, fica com a cabecinha racista, junta lá com outros racistas na casa dele, fica falando as coisas que ele quiser falar. Não ataque, não agrida ninguém. E para isso você precisa de medidas, né, legais, desportivas, no caso do esporte, quando a gente fala de futebol, eu acho que nesse caso, por exemplo, está na hora de os regulamentos das competições colocarem ali a obrigação dos clubes assumirem a responsabilidade sobre isso. O que é assumir a responsabilidade? Olha, alguém cometeu um gesto racista, o clube que promove o evento, né, que ganha dinheiro com o evento, ele diz quem foi. Se ele não souber quem foi, não conseguir identificar quem foi, esse clube ou perde pontos, ou é rebaixado, ou é eliminado da competição, e assim por diante. Porque aí a própria torcida, por um motivo que é muito pequeno perto disso, por causa do resultado, da paixão do clubista, o clube por causa do resultado, do dinheiro, por coisas que não deveriam ser a prioridade num caso como esse, porque a prioridade deveria ser respeito, e a próxima, amor ao próximo, para ser bem direto, eles tomam uma medida, né? A segunda questão para mim
que é muito importante, é acolher quem foi agredido. Porque deve ser muito ruim, quando você sofre uma espécie de agressão como essa, você se sentir sozinho. E eu noto pela entrevista do Luigi depois, que ele estava muito incomodado, porque o assunto ia passar ao largo da entrevista. Se falassem sobre isso, se o Luigi sentisse, olha... Só explicar como é que são as coisas. Sim. O repórter que entrevistou o Luigi é um repórter da Conmebol. Sim. Este repórter não é defendendo o sujeito, não. Defendendo o profissional, não. Mas só explicando como são as coisas. Se ele pergunta sobre racismo, seria o último jogo dele, certamente. Sim. Então, eu acho que cabe ao mundo do futebol, aos colegas do Luigi, a Leila Pereira, ao clube abraçarem o jogador e falar, olha, esse é muito ruim, né? Mas nós estamos com você. Você não está sozinho nisso. Porque esse é o primeiro lado humano. E aí a gente começa a falar sobre solução. Porque eu não acredito que você, prendendo a pessoa, expulsando ela do estádio, você acaba com o racismo. Se medidas radicais funcionassem, você prenderia assassinos e não haveria mais assassinatos, você prenderia pessoas de diversos tipos de crimes e não haveriam mais. Quando você prende alguém, tem dois motivos para isso. Um, para evitar que a pessoa repita aquilo, se for uma coisa recorrente. E a segunda coisa, para que a pessoa seja educada. E a educação é uma coisa, para mim, que demora muito. E eu acho que a sociedade, nesse sentido, apesar de ainda estar muito atrasada, e aí depende de qual país que a gente fala, ela está sendo educada. Essa discussão que nós estamos tendo aqui agora... 15 anos atrás não existiria. Não haveria. Não haveria discussão. Nós estaríamos num estágio parecido com o do Paraguai. Hoje não deve se discutir isso. Ou da Espanha, quando antes do Vini Júnior não se discutia isso. Ou da Itália, quando a gente já viu o Balotelli passar por situações assim. Coisa que na França não vai acontecer. Na França, se fizer, literalmente vai ter um problema grande. Na Inglaterra, no estádio, vai ter problema também. Tem racistas na França e na Inglaterra? É óbvio, só que a discussão ali, por mais que ainda não seja a ideal, ela avançou muito. E quando se discute... É engraçado, até pegando engraçado se não fosse trágico, só para não perder isso que você acabou de dizer, conversando, né, Capita? É claro que não são todos, mas muitos jogadores dos anos 80 e 90, muitos ex-atletas, portanto, quando são perguntados sobre a reação dos jovens jogadores, não só brasileiros, mas a gente fala muito do Vini Júnior, agora esse caso do Luigi, se você for conversar com vários, e aí não é má fé, é a forma como eles foram forjados, Sim. como eles foram criados, eles acabam normalizando também. Então, tipo, eu escutava muito isso em campo tal, e ficava quieto, porque ninguém falava nada. Posso voltar um pouquinho? Grafite de Sábato. Eu lembro das discussões. Isso faz 21 anos. Eu lembro das discussões. Tá alguns apoiando o grafite, mas aquela dúvida, falou ou não falou, o clube está querendo tirar vantagem, está querendo ganhar o jogo, está querendo ter uma vantagem esportiva. Um exagero. É um exagero. Eu lembro das discussões, nós estamos falando 21 anos. 20 anos atrás. Ou seja, nós partimos, e eu estou falando só da questão racista contra a gente preta, porque tem vários tipos de outros racismos. Esse era o mais urgente. Né? Aliás, mas tem... os paraguaios são vítimas constantes de xenofobia. Xenofobia. Inclusive por parte dos brasileiros. Nesse caso, temos o racismo contra indígenas, como temos a islamofobia, como temos um crescente antissemitismo no mundo agressivo. Nós temos diversos tipos de racismo. Ainda bem que o mais urgente de todos, e essa é a minha opinião, que era o mais urgente, alguém pode discordar, obviamente, que era contra a gente preta, que foi escravizada, que foi tratada como se fosse um produto para ser vendido, para trabalhar de graça para as pessoas, enriquecer países, esse tipo de coisa, além da exploração da África e de outras questões mais, né, era mais urgente, essa discussão começou a vir à tona. Há pouco tempo. Eu duvido que aquele cara, e eu não estou defendendo ele, tá? Eu não estou defendendo a ação dele, por favor. O cara com a criança, tendo gesto racista, ele tem entendido o que ele fez. Eu não estou defendendo ele. Ele é, no pior sentido, ignorante. Ele ignora o mal que ele fez ao Luigi agindo daquele jeito. Porque o Luigi, como está aqui, como é mais jovem, como não é dessa geração... Eu quero discordar. Ele sabe perfeitamente o que ele fez, porque o objetivo dele é diminuir o Luigi. O objetivo dele é atingir o Luigi. Sim. Como ele atingiu, que o Luigi Sim. ficou chorando no banco. Sim. Não tem piedade que esse tipo de gente, não tem perdão, não tem meia palavra.
São nojentos, são bandidos, tem que ser preso. Eu sou completamente contra esse negócio de palavras. As palavras não chegam longe. Você precisa de atos, de gestos, de manifestação. Você precisa reagir a isso que está acontecendo. Ninguém falou em piedade e perdão. Eu não tenho piedade e não tenho perdão e não dou o direito dele de pensar que ele não sabe o que ele fez. Ele sabe perfeitamente o que ele fez. Ele queria atingir o Luigi, ele teve o objetivo dele. Ele tem que ser preso. Que ele queria atingir, mas acho que ele não é capaz de mensurar o mal que ele faz. Sim. Não é um idiota, não é um idiota perfeito que não sabe o que está fazendo. Eu respeito sua opinião, mas assim, e eu não estou defendendo ele, ao contrário, eu concordo com você sobre todos os atos, tá? Mas como eu li uns 7, 8 livros sobre Martin Luther King, e como você sabe, eu gosto muito do Mandela, eu li muito sobre a forma como eles lidaram com o racismo, né? E eu acho que nesse caso, estou falando do Martin Luther King, que foi a pessoa que conseguiu mais direitos civis para os americanos. Eu ainda acredito que o diálogo é a melhor maneira. É óbvio que esse cara não pode pisar no estádio, é óbvio que se a legislação do país tiver alguma coisa para ser punido, esse cara tem que ser punido. Eu não estou falando que não. Eu só acho que esse tipo de episódio, se não houver discussão, grafite, Aranha, Vini Júnior, Luigi, esses caras com o tempo, quando não houver mais esse tipo de pensamento asqueroso na sociedade... A Aranha foi o ponto fora da curva aí, porque na história do Aranha houve punição, né? O Grêmio foi eliminado do campeonato. Nesse caso, quando esses caras lá na frente, e o tempo que eu vou ficar vivo, o Pascoal que vai ficar, não vai dar para ver isso, porque isso é uma coisa que vai demorar muito, né? E as pessoas, os movimentos sociais, a gente preta sabe disso, porque são eles que sentem na pele, são eles que definem o que é ou não é racismo, não sou eu que tenho que definir. Quando a pessoa se sente atacada, é quem se sente atacado que define quando está sofrendo racismo ou não. Não é a gente que define, é quem sente o racismo. Então, quando chegar lá na frente, esses caras vão ter sido os caras da transformação social, que é muito dura. Enquanto isso, você pune o sujeito ali, e eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso, porque as pessoas precisam entender o mal que elas fazem às outras quando elas têm qualquer tipo de atitude como essa. Então, quando é a terceira vez, eles já não têm entendimento. Sim. É porque isso é reconhecido. A terceira vez com o mesmo clube, no mesmo estádio? Não aconteceu nada. Então, tem que acontecer alguma coisa. Mas é por isso que exatamente por isso. É isso. Se fosse uma vez, você iria abordar esse tema, você poderia dar o desconto por isso. Agora, quando já é a terceira vez, é uma questão repetitiva. A punição tem que ser externa, né? Porque assim, claro. O Birner está falando, e eu entendo muito a indignação do Pascoalzinho, eu também fico indignado igual, né? Porque assim, é uma coisa que é recorrente. A pessoa, na minha opinião, ela sabe que está cometendo um ato de racismo, ela quer, como o Pascoalzinho falou, na minha opinião, ela quer diminuir o ser humano. Desestabilizar, diminuir. Quando você cospe numa pessoa, não é possível que você imagine que ela... tão diferente. Isso. Mas ela fez isso com um menino. É isso. Não, e quem está ali na arquibancada, além da ofensa, tem a cusparada, né? Sim. Então é mais uma forma de tentar humilhar aquela pessoa que está do outro lado. Qualquer preço. Eu só acho que essa punição, se você não consegue educar no país, essa punição tem que ser pesada, né, de quem organiza ou de uma entidade externa. A quem você acha? Eu acho que a Conmebol tem muita responsabilidade. Mas punição a quem? Punição em curto prazo. A pessoa... Então, se você vai colocando na ordem, né, Play? Eu acho que a curto prazo é no torcedor. Uhum. Se você pune o torcedor de uma forma exemplar e muito rápida, você acaba tirando o clube dessa responsabilidade. Sabe o que eu acho muito curioso, capitão? Quem deveria punir, de fato, era o clube. Era o clube. É isso que eu estou falando. É isso. Se o clube pune... Para vocês ficarem um pouco... Eu não quero isso, mas eu vou deixar... Falando. Nesse segundo mesmo, a CBF posicionou-se a respeito do caso. Tá vendo como eu vou ficar falando sobre o assunto, a gente cobrar, as coisas começam a andar. Pedindo a mesma coisa que a presidente Leila Pereira, exclusão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. Só para deixar uma coisa clara, na entrevista da Leila, ela pede exclusão do clube das competições. De todas as competições? Ela pede exclusão do clube, porque ela fala que já não foi a primeira vez, né? Ela pede exclusão do Cerro Porteño das competições que o Cerro Porteño está disputando. Não é só da categoria de base. Símbolo máximo do combate ao racismo no mundo, né? Não só na Europa. O Vinícius Júnior também se posicionou, bem mais
depressa do que a CBF. Parabéns pelo posicionamento, mano, é triste, mas fique forte, vamos juntos nessa luta. Até quando, Conmebol? Vocês nunca fazem nada. Nunca. Aí o Vinícius Júnior, que tem também uma eterna briga com a Liga, enfim, com as federações, as instituições espanholas e também com pouquíssima mobilização por parte dos jogadores no futebol europeu. A gente reclama da falta de posicionamento dos atletas aqui, mas posicionamento de verdade lá onde acontece em número maior, especialmente com o Vini Júnior, a gente também nunca viu nada de muito severo, né? Porque da mesma forma como o sujeito com a filha ali faz uma coisa dessa, porque, repito, para mim, ele sabe que é muito errado, ele quer agredir, ele quer diminuir, mas ele não mensura quanto. Mesmo jogadores também, criados em alguns países europeus, onde isso também não foi discutido, também sabem que é errado, também sabem que não devia acontecer, mas não mensuram o tamanho, o peso dessa agressão. Quanto essa agressão é rasa. Mas estava na hora de mensurar já também, né? Está na hora. Na hora. Está na hora de mensurar. Por isso que eu falo, em lugares onde isso foi discutido, na França, por exemplo, eles vão ter uma noção muito maior do que se tem, por exemplo, na América do Sul. Tá? Só para dar um exemplo, do que em qualquer país da América do Sul, inclusive aqui. Na Inglaterra, pouco mais também. Na Alemanha, onde tem um crescimento do problema contra os imigrantes, também se discute muito isso. Tá? Então ali também não pode. Cara, tem racista? Tem tudo quanto é lugar. Né? A única coisa é que em alguns lugares eles estão silenciados, em outros lugares a quantidade deles vai diminuindo e assim por diante. Eu acho que essa discussão precisa ser tratada de uma maneira muito mais profunda, isso precisa virar pauta, prioridade do Paraguai, discutir da Argentina, é legal, mas a mão pesada Uruguai. tem que ter. Sem Para mão evitar, pesada, evitar que o cara que cometeu ato de racismo para a pessoa não ser agredida. Sem mão pesada, você não consegue resolver isso. Eu acho que Sem esse é um dos ter pontos. atos. Concordo. Se você não se manifestar com atos e gestos... A nota do Cerro, por exemplo, se eu falar que repudia aqui, repudiar não faz alguma coisa, fica a nota repudiando, repudia como? Sim, se ele pode repudiar, pode Ninguém vai reconhecer, pode saber qual é o torcedor, pelas imagens, ele pode saber quem é o torcedor, pode identificar o torcedor e pode afastá-lo do estádio. O clube não tem poder de prendê-lo, mas pode afastá-lo do estádio. Né? Tem uma chancela nele, né? É? Ele tinha que ser registrado como racista, né? Então ele Minha chega e dúvida você é já tem só essa se informação. isso, de alguma maneira, intimidaria novos atos de racismo. Acho que sim. Claro. Você acha que sim? Acho sim. Acho que se você começar a tirar ponto do clube, excluir clube de competição... Não, é outra coisa. Estou dizendo proibir o sujeito de ir ao estádio. Talvez seja pouco. Só isso? Não, mas ele não tem poder. Não, foi o que o Pascoal acabou de mas não dizer. tem poder de justiça. O Não, clube não, não tem claro. poder de justiça. Tô dizendo, O que o eu clube acho pode fazer é identificar. A punição tem que ser esportiva. Não, aí já é como a Federação Sul-Americana de Também Futebol. esportiva. Para o clube, para o Cerro Porteño, o ato do Cerro Porteño é afastar esse tipo de cidadão. Lá na Espanha, 3 foram presos. 3. Mas demorou, hein? 3 foram presos. Demorou. Por um ato contra o Vinícius Júnior. 3 foram presos. Um dos 500 atos. Claro. É a 19ª vez, a 20ª vez. Colocaram o jogador com o símbolo do enforcamento numa ponte e numa bandeira. O Vini. O Vini. Mas às vezes, Aqui no Brasil, a às vezes, torcida se do Cruzeiro você, pendurou Parece com o Cusclã. Aqui no Brasil, às vezes, se você a torcida do punir, Cruzeiro pendurou 3. pune 3, por exemplo, você inibe 3 mil. Por que acontece? Tem o cara que ele é racista mesmo e ele vai lutar por aquilo, né, na loucura dele, e tem aquele que é racista, mas que ele entende que aquele movimento dele pode prejudicá-lo, a família, a exposição, você entende? Então, se você pune 3, você tira um monte de circuito. O cara que vai pensar e falar, cara, se o cara foi preso, se o cara apanhou, se o cara alguma coisa, eu vou dar uma segurada. A exposição em alguns países da América do Sul tem pouco efeito interno. Não, interno sim. Então, isso, na interno, sim. Argentina, se você mostrar o sujeito imitando um macaco, não vai acontecer nada com a vida desse cara. Sim. O cara que olha vai ter... O cara que está ali do lado dele vai achar até... que é frescura do outro. brasileiro. Precisa discutir Isso isso. que a punição é isso. Mas se você Fala isso. punir... Mas isso se a precisa punição estar viesse tipificado na lei. Pelo menos no Brasil, a exposição, isso a gente já viu, a gente tem diversos exemplos, a exposição realmente, você acabou de dizer, realmente prejudica a vida Exatamente. do idiota. Isso é ótimo. Nos outros lugares, não. Ou vocês acham que esse sujeito que estava com o filho pequeno no colo, que imitou macaco, hoje ele está sendo... virou algum tipo de alvo no Paraguai? Duvido. Duvido. Alvo de críticas. Vocês acham? Duvido. Eu acho que não. Duvido. A indignação é daqui.
A indignação, mas a indignação tem que ter. Você não pode deixar isso passar sem ter um ato de indignação. Você não pode deixar isso passar sem pedir punição. Você não pode deixar isso passar sem ter uma manifestação, sem ter mão pesada no caso. Por isso que eu disse que se a Leila vai ainda precisar de uma mão, não sei se vai precisar de uma mão, mas a minha está aqui para ajudar. Porque eu sou absolutamente e radicalmente contra esse tipo de ato. Esse gesto, para mim, é um gesto nojento. O mínimo que tem que fazer é a punição severa, é o mínimo, a punição severa. Mas não tem nada que tipifique na lei. Tem que encontrar na lei, tem que ter na lei. A informação do nosso Gustavo Zupac é que o Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, entrou em contato com a Leila Pereira depois do pronunciamento da lei. Ela falou que tentou falar com ele e não tinha conseguido, não tinha atendido. Exato. Agora, o Fabrício aqui me bateu na orelha. Essa sugestão da Leila queria ver se o Cerro Porteño fosse excluído por 2 temporadas de todas as competições internacionais. Queria ver se isso, sim, como medida, não surtiria algum efeito para as competições desse ano, de 2025, Libertadores e Sul-Americana. Se o torcedor faria isso contra qualquer tipo de atleta, de qualquer nacionalidade. Mão pesada, aí a mão pesada aparece. Surge a mão pesada. Eu acho que só assim. Surge a mão pesada. E aí o Capita falou fora do ar, a minha dúvida tem tanto espírito de porco que é capaz do cara botar a camisa do time rival, ir para o estádio, imitar macaco para o time rival. Mas daí você consegue claro que sim. investigar e saber da procedência do... Sim, mas é como no caso do copinho o copinho d'água que é jogado no campo. Sim. O cara é levado para lá, leva lá pro policial. Vamos entender. Todo jogo tem uma delegacia móvel. Vamos entender quem é você. Torcedor mesmo desse time, dessa agremiação? Então, infelizmente, e se você for puxar, sem jogar Libertadores. e se você puxar o DVC do cidadão, é capaz de você saber quem ele é. Claro. Você pode pode break, fazer gente, isso. na volta, hoje no programa a gente vai falar das semifinais do Campeonato Paulista, né? E semifinais também do Campeonato Carioca, ainda nessa fase, as 2 competições estaduais. Da decisão no Rio Grande do Sul, o Grenal tá pegando fogo de uma forma, assim. A galera que tá em Porto Alegre essa semana, que tá vivendo mais de perto o Grenal, diz que há muitos anos não existiu uma mobilização tão grande como agora. O heptacampeonato o octacampeonato do Grêmio, a possibilidade de ser 8 vezes... O Mago das Palavras está mobilizado? Hã? O Mago das Palavras está mobilizado? Mobilizadíssimo. Mobilizadíssimo. Falei com ele. Ele quer impedir a sequência, logicamente. Óbvio. E também, bom, a gente vai falar disso, mas do Grenal... Do que mais? Tem Fla-Flu, meu tem senhor. o Bahia. Tem Flamengo e Vasco. Você sabe que, segundo o meu colega aqui à esquerda, a gente já tem um finalista definido no estadual de São Paulo, né? Você não viu ontem o programa? Deixa eu falar depois. Viu. Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso, já está classificado. Por esporte, a gente volta já. Você tem que ter um favorito, Todos. É isso aí, torcedor do Verdão. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui no canal. Não se esqueça de deixar aquele like, viu? E até mais.